pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo mostrou que grande parte dos brasileiros, 87%, admite que há discriminação racial no país. Mas apenas 4% da população se considera racista. Apesar do Brasil ser considerado o país da democracia racial, os números preocupam. No programa Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre o racismo no Brasil. E a nossa convidada é membro da Associação Afro de Araçatuba, Maria Cristina Domingues. Queria agradecer sua presença aqui. Eu quem fico agradecida pelo convite recebido. Não é sempre, não é que a gente tem a oportunidade de falar sobre essa situação. Então, agradeço pelo convite. Cristina, eu queria começar com relação à Associação Afro, né? Como que ela desenvolve o seu trabalho em Araçatuba e o seu trabalho lá na associação? Bom, a Associação Afro, ela já está formada em Araçatuba há 20 anos. Eu apenas fui convidada a fazer parte em 1996. No momento não foi possível e resolvi então dar a minha parcela de contribuição a partir do ano de 2008. Os trabalhos na associação, eles são muito tímidos ainda, né? Nós temos poucos negros que fazem parte, então nós não temos uma pauta extensa de trabalhos, né? A nossa atuação maior se dá no mês de novembro, quando se comemora o Dia de Zumbi, né, que é o mês da consciência negra, e fora disso nós temos atividades assim mais sociais, também a duras penas para pagar as dívidas, né, da associação, os compromissos mensais que a associação tem. Mas nós trabalhamos numa linha de importância que é a inclusão social. Por que você acha, você disse que poucas pessoas participam, poucos negros participam da associação? Você acha o porquê disso? Olha, as pessoas, elas têm a dificuldade de se assumirem como negros. E se assumir como negro não é apenas estar dentro da sociedade num cargo ou outro. Aquele que se considera negro e que quer fazer parte, ele é convidado a estar junto conosco, a trabalhar conosco e até participar dessa discussão, que é a questão da inclusão, de que forma e contribuir para que essas políticas públicas possam, né, acolher todas as necessidades, não só dos negros, mas também dos brancos. Mas por essa dificuldade de se assumirem, de estar junto, as pessoas então não fazem a opção de estar na associação, talvez por fazer também outras escolhas na vida, né? O fato de ter essa dificuldade de se considerar negro já está embutido aí um preconceito, na sua opinião? Ela está embutida no preconceito não pelo fato da pessoa não se aceitar como negro, mas pelo fato da própria educação recebida, né? Nós vivemos aí 4 séculos de escravidão, né? E esses 4 séculos, eles deixaram marcas profundas que não dá para a gente arrancar da história de um dia para o outro. E o Brasil foi um dos países que mais demorou dentro da América Latina a fazer a libertação dos escravos, né? E essa libertação, quando ela se deu, ela não se deu na sua plenitude, porque apenas se libertou, mas não deu a condição dessa assunção como cidadão. E as pessoas sabem dessa história? Foram 400 anos de escravidão, aí todo esse trabalho de... quer dizer, o negro foi liberto, mas foi jogado na sociedade, não tinha emprego, não tinha casa, não tinha onde ficar. Quer dizer, ele acabou continuando sendo escravo de uma certa forma, e até hoje a gente vê isso, né? As pessoas têm noção dessa história real do Brasil? Economicamente, o negro, ele sai da condição de escravo e passa para a condição de miséria, né? Porque até então, mesmo como escravo, ele tinha lá senzala onde ele podia dormir. A partir do momento que se liberta, ele não tem a casa, ele não tem a alimentação e ele não tem nenhum salário. Então, a relação salário continua a mesma, porque mesmo como escravo ele não tinha salário. Mas como cidadão, entre aspas, né? Que é assim que a libertação
libertação se dá para dar o caráter de cidadania aos negros, essa condição econômica ele não tinha. Então, ele passa da condição de escravo para a condição de miséria. Ele deixa de ser escravo do patrão e passa a ser escravo da pobreza. Se fala muito em inclusão social, bom, desse tempo até hoje. O que de fato aconteceu de verdadeiro no sentido de inclusão do negro na sociedade? Na história, nós vemos quando vamos para a escola, não aprendemos de que forma essa escravidão se deu na sua totalidade. Né? A gente aprende que os negros eram escravos, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, depois antes da Lei Áurea teve a Lei do Ventre Livre, né? Então a gente aprende essas coisas, a gente até sabe os nomes das leis, mas nós não sabemos de qual região vinham os negros, né? De que forma se dava o apartheid da família no Brasil, quando aqui chegavam, porque tinha que quebrar as forças, né? Então a família não podia ficar junto, cada um ia para um canto e se perdia aí a sua própria identidade. E os negros acabavam ficando com negros diferentes, com pessoas diferentes que vinham de regiões diferentes da África. Então, essa história nós não aprendemos na escola. Outra coisa que nós também não aprendemos é o porquê politicamente se dava as leis na época da escravidão. Por que aconteceu a Lei do Ventre Livre? Por que aconteceu a Lei Áurea? Quer dizer, ninguém sabe o contexto histórico daquela época, Ninguém sabe. O meu avô, por exemplo, o pai da minha mãe, ele nasceu filho de escravos e ele nasceu na época da Lei do Ventre Livre. Mas o meu avô não foi uma pessoa livre, né? Embora a lei se dizia ventre livre, porque ele dependia dos pais, ele não tinha de quem depender. Então, ele também foi escravo, porque quem comia, quem bebia, quem dava custos, tinha que trabalhar. Né? Então, hoje, quando a gente fala de inclusão social, nós falamos de uma condição de igualdade a todas as pessoas, ao Brasil todo, ao mundo todo. E essa condição de igualdade, pela formação social da própria sociedade na qual nós vivemos, ela coloca algumas condições. E essas condições é que não dá a cada negro, a cada homem e mulher, a sua total inclusão. Então, a inclusão social, ela ainda tem muitas fases a serem sanadas, né? As dificuldades, né? Para que a gente veja realmente acontecer essa inclusão social. Você acredita que, então, que o Brasil tem uma dívida social para com os negros? O Brasil tem uma dívida muito grande, não só com os negros que moram aqui, mas uma dívida muito grande com a África, né? Porque arrancar os seus filhos sem pedir licença, trazer com a ilusão de que nós viríamos para um mundo melhor, trazer com a ideia de que aqui havia riquezas, era uma enganação muito grande. Tanto é que no percurso de vinda, né, para o Brasil, muitos negros morriam dentro dos porões, porque além de vir, né, arrancado da sua terra, vinha preso em um porão. Em condições subhumanas. Em condições subhumanas. Então, muitos negros morriam de doenças, morriam de banzo, né? Que era a saudade. Se jogavam ao mar, que preferia morrer do que ser arrancado das terras. As condições, assim, as pessoas não têm nem ideia, mas as condições de higiene desses navios eram precárias, né? De higiene, de alimentação, de cuidado, né? De zelo com as pessoas, com respeito ao ser humano. Isso não existia. Cristina, esses negros vieram de várias regiões da África. Quer dizer, eles tinham o mesmo dialeto? Eles falavam a mesma língua ou não? Não. Até tinha essa dificuldade também, né? Tinha dificuldade, né? Dialetos diferentes, forma de alimentação diferente. E as pessoas viviam... Quem chegava, né, no Brasil chegava bastante debilitado,
né? E tanto é que a gente vê em muitos filmes, quando fala sobre a escravidão, mostra imagens, até novelas nossas brasileiras aí, que retratam a escravidão parcialmente, mostra a condição que o negro ficava preso a uma corrente, sempre de cabeça baixa, né? Era avaliado como um animal, olhar a dentição, a canela, se era grossa, se era fina, né? Porque tinha-se ainda a ideia de que o negro que tinha canela fina, ele tinha melhor condição de produção, ele produzia melhor do que o outro. Então, olhava o negro como se fosse o cavalo que eu vou comprar. É muito triste, né? Essa dívida social que a gente está falando que o Brasil realmente tem com a população negra, como poderia ser sanada hoje? Quais seriam os pontos básicos para que os negros realmente tivessem lugar nessa sociedade? Muitas pessoas falam assim, que teria que pagar, indenizar, né? Indenizar e indenizar financeiramente. Eu não vejo essa necessidade de que o Brasil tem que indenizar financeiramente aqueles negros que estão no Brasil, mas que o Brasil ele tem que fazer políticas sociais que venham de encontro com as necessidades da maioria da população negra, que o Brasil, e não só os negros, mas também os brancos, que o Brasil faça da sua riqueza a condição de riqueza de todos os seus. Vamos falar assim, praticamente, que políticas sociais seriam necessárias? A gente fala das cotas universitárias. O que você acha disso? As cotas universitárias, né, há várias discussões, né? Tem sociólogos, tem muitos sociólogos falando sobre isso, temos os grupos, né, organizados também discutindo essa questão. É uma política que ela vem reforçar o racismo. Eu posso dizer a você que não totalmente, mas parcialmente sim. É uma política afirmativa que vem dizer que nós temos menos condições de entrarmos para uma escola, para uma faculdade, pelo estudo que a gente recebeu, pelas nossas poucas condições financeiras, também. Porém, é uma política necessária. É uma política que, se ela não existir, poucos serão os negros que vão entrar para as escolas, porque ele tem que trabalhar, ele tem que se manter. A maioria de nós negros estamos abaixo da classe média, né? Nem da classe média alta, da classe média mesmo, né? Estamos na linha da pobreza. Então, para podermos entrar para uma faculdade com a condição de pagar esta faculdade, nós não temos. Então, nós vamos depender... também com os outros que tiveram uma formação melhor para as escolas públicas também. É complicado. Eu, quando fui para a escola, eu estudava em uma escola pública, mas a escola particular, ela era uma escola para aqueles que tinham dificuldade de aprendizagem. Hoje nós vemos um outro quadro. Totalmente oposta. Totalmente oposta. Hoje vão para escolas públicas aqueles que não têm condição de pagar uma escola particular e ficam com menos... o ensino, ele é de menor qualidade. Isso nós temos que dizer. Então, vamos dizer que é um mal necessário. Neste momento, ela é necessária, né? Essa política é necessária. Bom, e vamos saber mais, né? A gente vai dar uma paradinha, né? Eu quero que você fale sobre outras ideias que podem surgir aí para a inclusão do negro. A gente vai falar isso depois do intervalo. A gente volta já já. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim.
Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver Triste e sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. O assunto do programa Cidadania em Pauta é o racismo no Brasil. E a nossa convidada é membro da Associação Afro de Araçatuba, Maria Cristina Domingues. Bom, a gente terminou falando do que pode ser feito para a inclusão do negro na sociedade. Nós falamos das cotas universitárias. E qual seria uma outra ideia importante, assim, que poderia ajudar nessa inclusão? A ideia da questão do emprego, né? Uma política sobre a questão de emprego, de igualdade, a condição para a mulher, principalmente a mulher que é negra, porque hoje no Brasil o emprego, a questão do salário para a mulher, ela é menor do que o salário do homem. Você pode ocupar o mesmo cargo, ter as mesmas funções, mas na maioria das empresas, das repartições, a mulher ganha menos do que o homem fazendo o mesmo serviço. E quando esta mulher ela é negra, ela tem o preconceito aí, né, por duas vezes. Primeiro, a condição de ingressar no mercado de trabalho por ser negra e segundo, a condição de salário por ser mulher. Há também a questão das políticas públicas na área de saúde para a mulher. A saúde da mulher, né, negra, que nós temos aí um tipo de anemia que ela é mais evidente, né, nas pessoas negras do que nas pessoas brancas. E não há, dentro das políticas da saúde, um tratamento, um processo investigativo para essa questão. O governo até traz, dentro da saúde, a propaganda, né? Ele faz toda uma publicidade sobre essa questão, porém, no posto de saúde, na unidade básica, nas UBSs, não é feito essa investigação. Mesmo que a pessoa solicite, o município muitas vezes não tem nenhuma organização, uma eficiência para cuidar disso, para fazer essa investigação. Bom, então falamos emprego, saúde e educação. Básico, né? Se tivesse políticas públicas eficientes nesse sentido, acho que estaria ajudando muito a questão da inclusão. São pilares, são pilares para qualquer sociedade brasileira, estrangeira, educação, saúde, né, emprego, base para melhor vida às pessoas. Você acha que a união das pessoas ajudaria nessa conquista desses pilares importantes? Muita gente fala assim, olha, mas eu tenho direito. A prática do direito a gente só tem visto acontecer no Brasil a partir da organização. Mesmo que você tenha o direito, ele só efetivamente acontece se houver a organização e as pessoas cobrarem por isso. Do contrário, esse direito fica submerso, né, e ele não vem à tona porque ninguém suscita, né, esta vontade. Então, é necessário haver a organização. Não só a organização em associações, né, como aqui eu faço parte, mas as várias organizações, as várias frentes, os sindicatos, né. Então, é necessário que todo mundo seja convocado, né? Bom, a gente aprende com o tempo que nada vem de graça, né? Tudo tem que ser muito bem batalhado, né? Principalmente uma questão tão enraizada na sociedade como essa, né? Mesmo porque aqui no Brasil é um país muito grande, tem muita gente, nós temos situações adversas, né? Temos a situação do negro dentro da sociedade, mas temos também a situação dos índios, temos a situação dos ribeirinhos, temos a situação do desmatamento. Então, tem muita coisa para ser vista, né? Então, se não houver o olho do povo, né, como
o responsável de trazer à tona essas desigualdades, tudo parece estar muito bem. Bom, Cristina, vamos falar um pouquinho do preconceito. Aqui se fala, aqui no Brasil se tem representantes de todas as nacionalidades, todo mundo vive em paz, né? E você acha, então, a gente começou até falando no começo do programa, que o Brasil é um país racista. Você acredita nisso? Eu acredito e não só porque ele quer ser assim, justamente por nessas 4 décadas que nós vivemos, né, de escravidão e formação de um país com pessoas, né, os formadores de opiniões eram pessoas brancas. Então, nós estamos sofrendo isso até hoje, né, fruto dessa história nossa aí de escravidão. Mas hoje o censo de 2005 ele já trazia a informação de que dos quase 200 milhões de brasileiros, né, 49,7 já se considera negro. Eles estão contando negros aqueles também que declararam serem pardos e aqueles que declararam serem pretos, né? E que o preto ele é uma cor, né? Não é a raça, né? Então eles estão considerando esse grupo também. Então, 49,7% da nossa sociedade é formada por negro. Então, se a gente for... Esse número é real? 47? Ou... Esse número talvez tenha aumentado, né? Porque esse dado o IBGE trouxe em 2005. Então, nós já estamos em 2009 e o próximo censo agora ocorre em 2010. Então, eu acredito que esse número de pessoas que se dizem negros pode vir a aumentar. Mas o que acontece? A gente só tem que se aceitar, eu acho que já é um grande passo. O fato de você dizer, olha, eu sou negro, eu sou pardo, eu sou preto, já é um grande passo, né? O passo de dizer, de conseguir dizer. Né? Agora, os negros, por si, no censo, às vezes fica fácil dizer, mas diz. E aí nós temos que procurar fazer um caminho de reeducação, principalmente sobre os jargões que existem sobre o negro, sobre a questão do que o branco faz é melhor do que o negro faz, de que negro, quando não faz errado na entrada, faz errado na saída, de que tudo que é ruim, que acontece de ruim, é coisa escura, negra, é coisa preta. negra, né? A situação tá preta e tudo mais por aí. Então, esses estereótipos, né, tem que mudar para que a gente possa olhar do outro lado do racismo, né, que se mistura muito com o preconceito. Eu queria saber isso de você. Qual a diferença, então, de racismo e preconceito? O racismo, ele está relacionado à cor da pele. O moreninho mais claro, o moreninho mais escuro, o negro, o pardo, tal. Então, ele está relacionado à cor da pele. O racismo vai diretamente, né, na sua textura. Agora, o preconceito, ele está mais relacionado às condições que envolvem essa cor da pele, né? Que é a condição de posição social, de condição de estudos, da condição de relacionamentos, né, da condição de trabalho que eu tenho. Então, o preconceito, ele fica um misto com o racismo. Por quê? Porque muita gente, ao dizer não a uma pessoa que busca um trabalho, esse não, ele é dito mais intensamente e com mais frequência às pessoas que são negras.
né? E por quê? Porque ela não tem estudo, e aí a pessoa dá outras desculpas para não dizer que foi pelo racismo. Então é um misto muito grande. Agora, não é só negro no Brasil que sofre o preconceito, né? Se você não tem a condição escolar de uma fluência verbal legal, você também não é convidado para algumas coisas, né? Se você não tem a condição de compra no mercado, o seu talão de cheque, o seu cartão de crédito, né? Se você não tem nome na praça, mas eu não posso fazer a venda. É claro que o comércio tem que se defender de alguma forma, né? Para ele poder sobreviver. Mas, muitas vezes, a gente até vê fatos assim que faz a gente rir, né? Pessoas entrarem numa loja, pessoa muito simples entrar numa loja e a vendedora de não atender pura e simplesmente. Por quê? Porque a simplicidade já conota que a pessoa não tem a condição de comprar, né? E quando de repente ela foi lá, inclusive para comprar à vista, né? Então você vê muitos preconceitos acontecendo assim também. E por aí vai, né? Mas a gente também não pode dizer que é só em alguns lugares que isso acontece. Acontece num monte de lugar. Até na igreja acontece. Exatamente. Você acha que o que pesa mais, a cor da pele ou o poder econômico? Hoje, o que pesa mais é o poder econômico. Quer dizer que ser negro com dinheiro já é um grande passo. É como se ele fosse branco, né? O tratamento para ele é como se ele fosse branco. Ninguém nem fala da cor da pele. Esses dias nós estávamos até rindo que a minha cunhada dizendo que foi em um evento lá em São Paulo, em um restaurante de negro. E ela foi com o meu irmão, né, que é negro, e chegando lá só tinha ela de branca, todo mundo era negro que estava lá. E que ela ficou assim, tão desconcertada, ela falou, olha, eu fiquei tão assim, sem lugar. E aí o dono do restaurante ainda falou, olha, vocês observaram, todos que estão aqui são negros. E eles estavam recebendo um negro lá de Angola que veio para fazer um negócio, ele trabalha para uma mineradora. Ele veio fazer um negócio no Brasil, então era um evento, mas era um evento social. E só disse que todos eram negros porque era evidente, não tinha como não dizer que todos que estavam ali eram negros. Mas o restaurante era especializado em negros? Não, o restaurante, na verdade, o dono é um negro. Porque aqui no Brasil não tem isso, né? Assim, o local de negro, o local de branco. Assim, acaba sendo pelo lado econômico, como a gente disse antes, né? Isso. Mas acaba sendo, né? Porque nos lugares mais pobres, onde se concentra a maioria da população negra. Né? Então, e lá, nesse dia, não tinha nenhuma pessoa branca, a não ser essa minha cunhada, pelo que ela relatou, mas não tinha nenhum negro pobre. Olha, Cristina, infelizmente o nosso tempo está terminando, tinha muita coisa para falar com você ainda. Eu queria tocar no assunto do feriado, do Dia da Consciência Negra, que eu sei que é um ponto que está dando muita discussão aqui em Araçatuba. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Oxalá queira, né, que nós tenhamos um 20 de novembro como feriado nacional. Mas até o momento ele acontece em algumas cidades, na maioria das cidades do estado de São Paulo, como 20 de novembro, um feriado municipal. E aqui a grande briga que está ocorrendo é que o comércio quer funcionar, não quer considerar como um dia de feriado. A justiça até deu, né, como inconstitucional o 20 de novembro, porém ela não se inclui como uma pessoa que não tenha o direito de gozar esse 20 de novembro. Então, o que nós queremos é que não aconteça nenhuma desigualdade. Se for feriado, que seja feriado para todos. Mas se for para não ser feriado, que esse dia seja também tratado com igualdade por todos. Se é para trabalhar, que trabalhem todos os setores, inclusive os públicos. Agora, se não for para isso acontecer, porque quem trabalha no comércio não precisa viver uma segunda escravidão. Né? Não precisa viver uma desigualdade. O dia é justamente para se lembrar de toda essa... O quanto é ruim a desigualdade, e nós não vamos criar outras, né? E lembrar principalmente de Zumbi, né? Que foi o maior líder que nós tivemos, politicamente, o maior líder que nós tivemos na luta pela igualdade. Quer dizer, é uma personalidade brasileira que devia ser estudada e reverenciada, né? Reverenciada, isso mesmo. É reconhecer aquilo que o Brasil não conseguiu reconhecer
conhecer há tantos anos. Então vamos torcer para isso, né, Torcer Cristina? para que seja feriado, que o nosso dia seja lembrado. lembrado, né? seja lembrado. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Obrigada, eu que fico muito agradecida. Espero que eu tenha elucidado aí várias Com certeza. frentes. E eu agradeço você também aí de casa que esteve com a gente até agora. Espero você no próximo programa. Até lá.